Olá, somos o grupo 3, que é formado por eu, no caso João Vitor, Maria, Sofia e Alissa. E nossa apresentação ela é sobre uma coleção de sneakers da marca All Star, inspirado no dadaísmo. O Dada ele foi fundado na primavera do ano de 1916 em Zurique, uma cidade que ela se localiza no norte da Suíça. Tristan Tzara, Hugo Ball, Hans Arp, Marcel Dianco e Richard Husenbeck, um grupo de jovens franceses e alemães que haviam deixado seus países justamente por conta da guerra, estavam reunidos em um bar com o nome de Cabaret Voltaire, teriam sido os responsáveis pelo movimento que posteriormente, segundo Júlio Carlo Argan, no seu livro Arte Moderna, viria a utilizar de uma maneira impensável as coisas que a própria sociedade atribuía valor, voltando contra ela seus próprios procedimentos. Foram inclusive os próprios Hugo Ball e Richard Husenbeck, dois nomes que anteriormente haviam contribuído bastante para a difusão do expressionismo na Alemanha, que encontraram em um dicionário alemão-francês a palavra que viria a dar nome ao movimento, pontuado inclusive como proto-surrealista por Chip, em seu livro Teorias da Arte Moderna. Assim como exposto pelo próprio Husenbeck em En avant Dada, A History of Dadaism, a palavra Dada significaria, segundo seu dicionário, no caso, cavalo de pau. Ao explorar ideais revolucionários em suas obras, que negavam o intelectualismo burguês e as exigências artísticas da época, o dadaísmo se difundiu posteriormente para Paris, Nova York e principalmente em Berlim. Apesar de se caracterizar como uma produção artística movida pelo acaso e pelo nonsense, ou seja, a falta de sentido, demonstrava posicionamentos políticos muito claros em favor dos direitos proletários e da expropriação imediata da propriedade privada. Tratou-se de um movimento artístico e social que repudiava quaisquer práticas de opressão, dando voz a discursos comunistas e antinazistas. Por se tratar de um movimento negacionista às experiências formais e técnicas anteriores, ele também foi explorado em diversas formas, plataformas e suportes distintos. Dentre as produções artísticas mais características da época, se destacavam as obras de colagem, de fotografia, escultura e composições tipográficas. Também surgiu a prática MERS, proposta por Kurt Schwitters, que resultava no recolhimento de diversos materiais descartados, como pedaços de jornais, bilhetes, cordões, botões e qualquer outra coisa que ele encontrasse, e na ressignificação desses materiais em peças artísticas. O pontapé inicial para a concepção do projeto veio da noção simplória presente na memória afetivo-social a respeito do movimento dadaísta, que com o passar do tempo teve seu peso histórico reduzido ao mictório de Duchamp. O Dada foi um dos movimentos vanguardistas mais influentes do século XX, e mesmo tendo nascido como resposta às atrocidades da Primeira Guerra Mundial e à cultura da lógica e do racionalismo engessado, ainda nos circunda direta e indiretamente. Partindo disso, com o conhecimento acumulado entre os membros do grupo no que se diz respeito à vertente do design gráfico voltada às superfícies, desenvolveu-se duas versões de composições para a superfície do modelo de All-Star Chuck Taylor da Converse e suas respectivas caixas, pautando-se nas técnicas exploradas pelos artistas presentes no moodboards que serão mostrados a seguir e que foram examinados a fim de se adaptar efetivamente às técnicas usadas ao contexto da comunicação visual atual. A escolha da marca se deu pela relevância da mesma no cenário da moda há muito tempo e por sempre inovar nos layouts e composições de seus produtos sem perder a sua áurea descolada. No painel de colagens presentes agora na tela, percebeu-se a presença majoritária de elementos faciais, como olhos, narizes e bocas, e corpos humanos, bem como também recortes manuais, com a presença de texturas de papel ou materiais que foram colados com aspecto desgastado. Outro fator são as palavras recortadas de revistas ou jornais com variações tipográficas. Notou-se também o uso de recortes de obras de movimentos anteriores, como a face de Vênus, da obra O Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, na primeira imagem desse painel. Enquanto, em relação às cores, nota-se a predominância de tons de azul, vermelho, amarelo e bege, que serviram de base para a criação do layout da composição de colagens.
Já no painel de tipografia, apontou-se a quebra de linearidade e da horizontalidade do texto, tal como a predominância de composições em preto e branco, bege e cores quentes como laranja e vermelho que foram usados em detalhes. Nota-se ainda a mistura de famílias tipográficas distintas em uma mesma palavra, variando entre mecânicas, modernas, lineares condensadas, clássicas, Garaldinas itálicas, grotescas, caligráficas e vernaculares, com tratamento das mesmas como texturas. Há também a valorização de grafismos geométricos com ícones em meio aos textos, principalmente quadrados, linhas, setas e mãos apontando. No que se tange às cores desse moodboard, é possível ressaltar a predominância de tons de cores quentes como vermelho, laranja, tons de bege e preto, que foram responsáveis por guiar o desenvolvimento do layout da composição tipográfica. Essa é a composição de colagem. Na sua produção, foi analisado o moodboard e foram levantados os principais elementos usados. Foi concluído que há muito uso da face humana, de intervenções dentro das colagens e de aleatoriedade. Depois, procurou e selecionou-se imagens em bancos de imagens e foi organizada uma paleta de cores e uma estrutura básica de composição. Também foram recortadas as imagens e, finalmente, o trabalho final foi feito por meio de encontro síncrono. Esse é o primeiro mockup. Esse é o segundo mockup. E esse é o mockup da caixa. Essa é a composição tipográfica. Na sua produção, após a análise do moodboard, foi possível fazer o levantamento das fontes, grafismos e paleta de cores a serem usadas. As famílias tipográficas usadas foram as famílias P22 dadas em Zoom, a Factoria e a Morganite. O texto é tratado como imagem e como textura, sem priorizar a legibilidade. Foram usadas também outras texturas, para criar ainda mais interesse visual. Esse é o primeiro mockup. Esse é o segundo mockup. E esse é o mockup da caixa. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para esse trabalho. Além disso, a gente carregou as composições em uma pasta do Google Drive. Então, caso alguém tenha interesse, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, que você vai ser direcionado diretamente para essa pasta. E por fim, muito obrigado a todas e todos pela atenção.